Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Quantos estão felizes nesta noite com o Senhor Jesus? Eu estou feliz com o Senhor Jesus nesta noite. Eu creio que muitos estão felizes nessa noite. E o Senhor nessa noite tem algo de muito maravilhoso para a nossa vida. Porque eu não sou nada, eu não posso fazer nada. Mas o Senhor é Ele quem faz todas as coisas em nossas vidas. Aleluia. Porque quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava. Quando eu entrei naquela porta, o Senhor já estava ali com os braços abertos, nos esperando nesta noite. Glória a Deus. Você que veio aqui nesta noite para pedir algo para o Senhor, você vai abrir o seu coração nesta noite. Você vai colocar todos os seus problemas nesta noite perante a presença do nosso Deus. De canto lavastura. Não olha para mim nesta noite, porque se você olhar para mim, eu vou ter alguma falha. Mas se você olhar para o Rei Jesus, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, Ele não tem nenhuma falha. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. A presença do Senhor neste lugar, ela é grande. A presença do nosso Deus aqui, ela é real em nossas vidas. Oh, aleluia, 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 aleluia. Nesta noite você dá lugar para o Espírito Santo. Dá lugar para Deus operar na tua vida nesta noite. Eu não sei o que você está passando, mas o Senhor Ele te conhece todos os dias. Desde quando você nasceu, o Senhor tem guiado os teus passos. Aleluia, glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia nesta noite no livro de Mateus 9. Capítulo 9, o versículo, glória a Deus, 20. Glória a Jesus. Nesta noite, fica na posição de receber milagres. Fica atento nesta noite, de canto labaço. Porque o Senhor diz nesta noite que Ele tem milagre a fazer neste lugar. Ele tem algo a realizar neste lugar. Não espera que você vai receber de mim, mas sim do Deus Todo-Poderoso. Porque é Ele quem vai entregar o milagre nesta noite em nossas vidas. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu estou aqui, eu vim de Goiânia. Só um minutinho. Então, lá em Goiânia, já uns 6 meses atrás, eu sonhava que eu andava numa rua, que eu olhava para todos os lados. Às vezes eu podia encostar a mão numa parede e na outra, de tanto carroeira estreita. E via as paredes todas de vidro, os vitrôs todos de vidro. Então eu acordei e falei: Senhor, aonde que é este lugar? Este lugar não é aqui no Brasil. Eu nunca vi este lugar na minha vida. E eu ficava pensando: onde que é este lugar? Aí veio a promessa do Senhor. Aí veio a promessa e falou: eis que eu vou te levar em lugar que as pessoas vão falar, às vezes você não vai entender, pessoas vão falar diferente. Eu falei: ah, Senhor, eu não saio do meu país para ir para lugar nenhum, porque eu não ando de avião na minha vida. Eu tenho medo, eu não quero andar de avião. Aleluia, decanto lá. E essas promessas, elas se cumpriu na minha vida, na gasolina lá. E quando chegou o dia que eu recebi essa proposta, eu me preparei na presença de Deus. Eu falei: Senhor, eu irei, mas o Senhor irá adiante de mim. E quando eu cheguei, amanhã eu estou de volta para o Brasil. Eu entrei dentro do avião sem nenhum medo, como se eu estivesse andando no chão em um carro. Não senti nenhum medo, eu senti mais segura na minha vida.
Quando a irmã Célia, a missionária Célia, falou: irmã, você vai pregar lá em Coimbra? E eu falei: Jesus, só faltando um dia para mim ir embora. Eu queria descansar. O Senhor falou: mas você não manda em ti. Eu falei: amém, Senhor. E a gente viemos, vem, irmã missionária Célia, onde que é Coimbra? É aqui? Ela: não, está mais na frente. Só que quando eu comecei a entrar na cidade, eu fui olhando: essa cidade tem algo diferente. E eu ali comecei a sentir a presença do Espírito Santo. Ali ele estava me despertando e falando: filha, é aqui neste lugar. O mais emocionante na minha vida foi quando eu comecei a ver as ruas dessa cidade. Ver as ruas deste lugar. Aí o Senhor me fez ver o sonho que eu tive há 6 meses atrás. Aí eu vi como se fosse num vídeo. Falei: ah, Deus. Ah, Senhor, como o Senhor é fiel para com o teu servo, a tua serva. Aqueles que crê nele, que confia, que deixa ele fazer a obra na vida dele. O Senhor é fiel em nossas vidas, glória a Deus. Eu estou aqui e eu creio que quando chegar lá eu vou ter algo de bom para falar que o Senhor fez. Glória a Deus. Vamos ler no livro de Mateus 9. Glória a Jesus, a partir do verso 20. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Nesta noite, glória a Deus, nesta noite, a igreja fica atento na palavra do Senhor. Às vezes você pode pensar: mas essa palavra já é tão conhecida. Mas o Senhor diz que a palavra dele é renovada a cada dia. Se o Senhor ordenou esta palavra, porque a igreja precisa de ouvir esta palavra nesta noite. Porque nós precisamos de ouvir esta palavra nesta noite. Que diz assim: a cura da mulher que tinha um fluxo de sangue. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia com um fluxo de sangue, chegando por trás dele, tocou a orla e o seu vestido, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar o seu vestido, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo, disse: tenha bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Deus Todo-Poderoso, a igreja pode se assentar nesta noite, porque o Senhor tem algo mais para fazer em nossas vidas neste lugar. Aleluia, glória a Deus. Na palavra do Senhor nos diz: quando nosso Senhor Jesus, ele passeava nas aldeias, ele passeava por cidade de Jericó, ele passava por cidade de Jerusalém, em Belém, todos os lugares o nosso Senhor Jesus Cristo ele passava. Mas onde ele ia também uma grande multidão com ele. Onde ele ia, os discípulos deles estavam junto com ele. Então ele ia chegando numa cidade, ia passando com a sua multidão, os seus discípulos ali ao lado dele. E eu creio que o Senhor Jesus, ele andava ali, era de a pé, ele não se importava, porque na palavra não fala que o Senhor andava todo cheio de coisas que às vezes nós queremos andar neste mundo. E ele era tão simples, porque o Senhor Jesus, ele era simples. E quando o Senhor estava passando, mas também naquela cidade havia uma mulher. E essa mulher, há 12 anos, ela se padecia com hemorragia. Aqui nessa palavra diz
que o Senhor olhou para aquela mulher. Ele viu aquela mulher. Mas aquela mulher antes, ela já tinha perdido a esperança de viver. Porque ela já tinha gastado tudo que ela tinha nas mãos dos médicos. Ela já tinha ido em todos os lugares. Eu creio que até mesmo no centro de macumba, aquela mulher já tinha passado. Mas, não sabendo ela que a vitória dela estava perto dela, que o milagre dela estava prestes a acontecer na vida dela. E para que ela viesse a ter esse milagre, ela teve que ter fé. Porque ali eu estou vendo o encontro de mulheres de fé. Para nós chegar a receber a nossa vitória, nós temos que ter fé. Nós temos que agir. Nós temos que perseverar. Nós temos que guerrear com Jesus ao nosso lado. Porque se nós tentar guerrear só, nós não vai a lugar nenhum. Mas se nós guerrear com o nosso Deus, com o nosso Jesus Cristo ao nosso lado, com o Espírito Santo e com o exército de anjos, nós seremos vencedores nessa terra. Nós seremos vencedores nessa terra. Mas aquela mulher já tinha gastado tudo que ela tinha na vida. Então os médicos falaram, vai para sua casa, se isola dentro do seu quarto e não sai lugar nenhum, porque senão você vai contaminar as outras pessoas. Você vai contaminar as outras pessoas. Porque naquele tempo, quem tinha lepra, quem tinha hemorragia, ela não podia chegar perto de ninguém. Porque lá no Novo Testamento tem que ninguém podia se aproximar dessas pessoas. Mas aquela mulher, eu creio que ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar que Jesus ia passando por aquele lugar, por aquela cidade. E esse Jesus, ele está passando aqui nesta noite. Ele está passeando aqui nesta noite, em nosso meio. Se você fechar os seus olhos carnais e abrir os seus olhos espirituais, você vai sentir o nosso Senhor Jesus do teu lado, tocando aí no teu coração e falando, abre essa porta que eu quero entrar. Abre essa porta que eu quero fazer um milagre em ti. Porque esse Jesus é maravilhoso. Esse Jesus é fiel em nossas vidas, de canto lavaço. Então aquela mulher ali, eu creio que ela saiu caindo para lá e para cá. Porque 12 anos com hemorragia não é fácil. Mas aquela mulher suportou. Mas quando ela viu falar de Jesus, quando ela viu aquela multidão passando, eu creio que ela olhou, ela viu algo diferente naquela multidão. Ela viu algo diferente naquela multidão. E ali ela começou a passar no meio das pessoas. Eu creio que ela empurrava um para lá e outro para cá, mas ela queria chegar perto de Jesus. Se você nessa noite crê, toca em Jesus nesta noite. Toca em Jesus nesta noite. Porque Ele está aqui com as mãos estendidas, esperando você esticar as suas mãos e tocar nele. Abrir o teu coração, aumentar a sua fé neste momento, para que você possa tocar nas vestes de Jesus. Porque aquela mulher, passando todo o sofrimento, com toda a fraqueza dela, com muitas pessoas, elas estavam correndo o risco de ser apedrejadas naquele lugar. Mas quando ela viu Jesus, quando ela viu o nosso Jesus, que quer hoje falar a mesma forma que Ele falou para ela, Ele quer falar com alguém nesta noite. Ele quer falar com alguém nesta noite, de canto lavado. E aquela mulher foi somente tocou nas vestes de Jesus. Não precisou dela chegar e fazer assim, agarrar em Jesus. Ela somente tocou na orla de Jesus. Ah, pecado.
E quando o Senhor sentiu que alguém tocou nele, ele diz: quem foi que me tocou? Quem foi que me tocou? E seus discípulos ali não tinham muita fé, porque disse: ah, Senhor, a multidão é tão grande, te aperta por todos os lados, e o Senhor ainda pergunta quem te tocou? O Senhor pergunta quem te tocou com a multidão dessa? Eu não vi ninguém te tocar. É a multidão que vai para lá e para cá e está te empurrando, mestre. Ah, nagaço de canto. Mas aí ele virou e falou para os seus discípulos: alguém me tocou. Alguém me tocou. Alguém me tocou diferente nesta noite. Porque eu senti virtude que saiu dentro de mim. O Senhor diz nesta noite: toca em Jesus com essa fé, como aquela mulher tocou. Como aquela mulher tocou, somente nas vestes de Jesus. E quando ele falou que alguém me tocou diferente, porque ela tocou com fé. Ela tocou ali porque ela diz: somente se eu tocar, eu serei curada dessa enfermidade de canto lavar. Não é só a enfermidade de hemorragia, não só a enfermidade do câncer, mas também a enfermidade da alma, a nossa vida. Nós precisamos de ser curados todos os dias. Nós precisamos que o Senhor nos toca. Mas primeiro nós também temos que tocar pela fé. Porque servos e servas de Deus vivem nesta terra pela fé. É pela perseverança. É pela esperança que um dia nós chegará diante do trono do nosso Deus Todo-Poderoso. E quando o Senhor falou que dele tinha saído virtude, porque aquela mulher, alguém tocou nele diferente, alguém tocou nele com fé, com esperança. Mas quando ele olhou para trás, aquela mulher estava de joelho aos pés de Jesus, de canto lavar. Para que nós venhamos receber o nosso milagre, nós temos que se colocar de joelhos. Nós temos que dobrar os nossos joelhos diante do nosso Senhor. Nós temos que clamar ao nosso Deus para que Ele venha ouvir o nosso clamor, ouvir as nossas orações, ouvir os nossos louvores nesta terra. Glória a Deus. E aquela mulher, ela ficou com tanto medo que na palavra diz que ela se tremia. Ela se tremia porque ela não podia ser vista naquele lugar. Ela não podia ser vista pelaquela multidão. Ah, nagaço de canto e talabasturianda. Oh Deus poderoso. Oh Deus de glória. Aleluia, 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 aleluia. Mas quando o Senhor olhou para aquela mulher, quando Ele olhou para ela, eu creio que Ele parou e olhou bem olhado dentro dos olhos dela. E Ele disse uma frase muito bonita para ela. E o Senhor nessa noite também, se você está com a sua fé viva, se você às vezes enfraqueceu na fé, peça para o Senhor renovar a sua fé nessa noite. Peça para Ele te fortalecer a sua fé nesta noite. Porque sem fé, nós não chegará até diante de Deus. Se nós não tiver fé como aquela mulher teve, porque na palavra não diz o nome daquela mulher, nós não conseguimos chegar até diante do trono do nosso Deus. E o nosso Jesus olhou para aquela mulher, bem
tem olhado para ela e diz: filha, a tua fé te salvou. E é dessa forma que o Senhor diz nessa noite para essa amada igreja: a tua fé te salvou. O seu milagre está chegando nas tuas mãos nessa noite. A sua vitória está chegando nas tuas mãos nessa noite. Porque o Senhor, Ele é Deus de misericórdia. Ele é Deus que sara toda enfermidade. Você que está com enfermidade nos ossos, o Senhor vai te tocar nesta noite. Você que tem sentido dores na sua coluna, o Senhor vai te tocar nesta noite. O Senhor está falando dessa forma, Ele vai te tocar. Ele vai te tocar nesta noite. Você que já tem tempo que quer sentir a presença de Deus como sentia quando você nasceu, hoje você vai sentir. Hoje você vai sentir a presença de Deus diferente neste lugar. Você que está passando uma provação dentro do seu lar. Você que está passando uma provação muito tremenda dentro do seu lar. Nesta noite o Senhor diz. Nesta noite o Senhor diz que Ele envia exército de anjos para guerrear por ti. Ele envia exército de anjos para pelejar por ti. Você que está com enfermidade, que os médicos já falaram que não tem jeito, o Senhor diz nesta noite que Ele vai te curar. Ele vai te curar nesta noite. Basta você ter fé. É a fé. Fé move montanhas. Fé move todas as coisas. De canto, lavaço de mão. Tudo é pela fé neste mundo. Tudo é pela fé que nós vivemos e que nós pedimos a Deus, é pela nossa fé. E o que nós recebemos de Deus é pela nossa fé. Você que pensa que o seu problema não tem solução, o Senhor fala nesta noite que Ele é a solução para o seu problema. Ele é a solução para a sua causa nesta noite. Você que tem causa na justiça, o Senhor diz que Ele é o seu advogado. O Senhor diz que Ele é o seu advogado. Basta ter fé, basta confiar, basta crer para receber o seu milagre. Você que já pensou que a sua vida não tem mais jeito neste mundo, você já chegou até a falar: minha vida não tem mais jeito. Este lugar para mim é pequeno demais. O Senhor diz que Ele chega com a providência na sua vida. Que Ele chega com a providência na sua vida. Você que tem passado problemas financeiros, o Senhor diz que Ele abre porta onde não há porta aberta. Ele abre porta para aquele que bate, o Senhor abre. E a porta que Ele abre, ninguém pode fechar. E a porta que Ele fecha, ninguém pode abrir. Descanso lá embaixo. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Porque esse Deus, Ele faz todas as coisas. Esse Deus faz todas as coisas. Você que está com o seu casamento à beira da destruição, o Senhor diz que Ele vai entrar com a providência. Ele vai entrar com a restituição do seu casamento. Creia e tenha fé.
Porque é pela fé que você recebe a sua vitória e na vida da sua família. E o Senhor diz: aquele que crê recebe milagre. E o Senhor diz naquele: todos que crê que é salvo recebe o seu milagre. E esse Jesus, ele está aqui nesta noite. Esse Jesus, ele está aqui nesta noite em nosso meio para te entregar a sua vitória. A nossa missionária, ela está aqui porque ela tem fé. Porque neste lugar, para fazer a obra, para ficar na obra do Senhor, tem que ter fé. Grande é a fé desta missionária. Grande é a peleja dela com legiões e legiões de Satanás, de demônios. Mas também a vitória dela está chegando nas mãos dela. Porque só ela e Deus sabe o que ela passa. Só ela e Deus sabe o que ela tem passado. E mesma coisa também é com os obreiros desta igreja. O Senhor sabe o que vocês têm passado. Às vezes vocês tentam falar: mas eu não entendo o que está acontecendo na minha vida dessa maneira. Quando você se coloca na presença de Deus e começa a guerrear, começa a orar, interceder pelas pessoas, o inferno inteiro se levanta contra nossas vidas. Mas nós temos que ter fé para vencer. Nós temos que ser vencedoras em Cristo Jesus. Então, quando aquela mulher recebeu o milagre dela, ela se levantou. E naquele mesmo momento que o Senhor orou para ela e falou: vai, filha, a tua fé te salvou. Aquela hemorragia foi cortada. Aquela hemorragia foi parada naquele momento, porque na palavra do Senhor diz que aquela hemorragia, ela parou no mesmo instante. Deus fiel. E da mesma forma que a sua vida está passando um vendaval, está passando um vendaval de fogo. Às vezes tu chega no teu lar e fala: mas este lar está pequeno, eu me dá vontade de sair da minha casa. O Senhor diz também que hoje Ele acalma este vendaval. Hoje Ele acaba essa tempestade que você está passando na sua vida. Porque Ele é Deus. Quando Ele ordenou para aquele mar e falou: mar, acalma-te, aquele mar teve que se acalmar. Teve que parar. Porque quando o Senhor ordena, tudo tem que obedecer. Quando o Senhor ordena a nossa vitória, o anjo desce e entrega em nossas vidas. Não há nada e nem ninguém que impede o nosso milagre. Não há legiões de demônios que impedem de nós receber a nossa vitória. Quando nós buscamos do Senhor e pede. Quando nós cremos e fala com o Senhor: eu preciso do meu milagre, o Senhor, Ele entrega a nossa vitória. Quando você pensa que tudo acabou, o Senhor diz: é o começo. Porque Ele está falando dessa maneira nesta noite. E aquela mulher foi curada daquela hemorragia de 12 anos. Porque ela teve fé em Jesus. Porque ela acreditou que Jesus curava ela. E Jesus tocava nela. Mas ela pensou: eu toco em Jesus, que se eu tocar, eu recebo o meu milagre. Às vezes nós tocamos em Jesus na oração, no jejum, na perseverança, na fidelidade com Ele, na fé. O mais importante é a nossa fé, porque o Senhor Jesus, quando Ele olha e vê fé, vê ali a nossa confiança que nós temos nele, Ele fala: olha lá a minha serva, olha lá o meu servo.
Hoje eu vou ordenar a vitória nas mãos dele. E é dessa forma que o Senhor quer fazer nesta noite. É dessa forma que o Senhor quer entregar nesta noite a sua vitória. Porque o Senhor está aqui em nosso meio. O Senhor está aqui em nosso meio. Eu quero pedir à missionária se eu posso louvar um hino. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. E eu quero convidar a todos ficar de pé. A todos ficar de pé. Porque o Senhor, Ele vai tocar. O Senhor vai tocar em alguém nesta noite. Você vai receber a sua vitória. Eu queria estar lá no meio da multidão, contemplar aquela mulher que usou a sua fé, tocando em Jesus. Eu queria estar lá no momento da ressurreição, quando Jesus chamou a Lázaro, saia para fora. Lázaro saiu com vida. Eu queria estar lá, eu cego Bartimeu, eu filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou, lhe perguntou:
hoje. A pessoa que o Senhor me mostrar, eu vou lá e vou tocar em ti. E o anjo do Senhor vai te dar a sua vitória. Nagaço de canto, labaço e calabascuia. Todos começam, glória, 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 glória a Deus. Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, Pai querido, Deus amado. Eis aí, Senhor, a tua igreja. Senhor, eu não conheço a tua igreja, mas o Senhor conhece. Pai, vai entrando na providência, vai entrando na causa, Pai querido, de cada um nesta noite, meu Deus. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, levando isso na vasculha. Revela nesta noite, Senhor. Revela,
Glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Você, se não estiver sentindo algo, vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Você que está sentindo algo que não é do Senhor. Às vezes um arrepio que você sentiu. Às vezes você ficou tonta. Vem aqui à frente. Que o Senhor quer te dar a vitória. O Senhor quer te dar a vitória. O que o irmão sentiu? Glória a Deus. Pode ficar aí, irmão. Tem mais alguém que sentiu algo diferente? Vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Você que está sentindo algo. Glória a Deus. A irmã está sentindo. Glória a Deus. Uma pancada nesse braço. Glória a Deus. Tem mais alguém nesta noite? Você que sentiu, às vezes o seu estômago embrulhou. Tem alguém? Vem aqui à frente. Você que sentiu o seu estômago enjoado. Glória a Deus. Então vamos orar. Eu quero que a missionária Célia venha me ajudar a fazer a oração na vida da irmã. O que a irmã estava sentindo? Glória a Deus. O Senhor. Não é a sobreira também? Pode vir. A sobreira da casa do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, meu Deus. Eu quero que a irmã feche seus olhos. Porque o Senhor está aqui para curar os doentes. O Senhor está aqui para curar os angustiados. Para curar aqueles que estão em cativo. Aqueles que o inimigo tenta destruir. O Senhor está aqui para desfazer toda a obra de Satanás. Deus Todo-Poderoso. Pai querido, Deus de glória, que não é as minhas mãos nesta noite que está sobre a vida desta mulher. Mas que seja as mãos do Senhor. Pai, onde estiver obra de bruxaria contra a vida dela. Aonde estiver, meu Pai, uma obra feita para angustiar a vida dela, para tirar o sossego dela, que o Senhor vem queimando nessa noite. Que o Senhor envia um anjo com a espada de fogo e vai passando nessa noite. Vai tocando, Jesus, logo da cabeça até os pés. Vai tocando com a espada de fogo. Vai tirando toda a angústia. Vai tirando toda seta maligna. Toda obra de bruxaria. Toda obra de feitiçaria. Toda obra que foi feita contra a vida dessa mulher. Caia por terra em nome de Jesus. Caia por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda obra que se nas matas virgens, que seja destruída agora em nome de Jesus. Todas as palavras de maldição que seja queimada em nome de Jesus. Pai, vai tocando agora da cabeça até os pés. Tirando toda a angústia. Tirando, Pai querido, toda inquietação no coração. Tirando, meu Pai, todos os maus pensamentos. E dando a esta vida, meu Pai, alegria e paz no seu coração. E toda angústia, e todo mal que sai em nome de Jesus. Amém? Quer ter uma respira fundo. A irmã já está sentindo? Amém? Melhorou? Graças a Deus. Amém? A irmã já é crente, irmã? Ainda não aceitou Jesus? Eu falo aceitar Jesus, levantar suas mãos e confessar que ele é salvador dos corações. Já aceitou dessa forma? Já? Você já levantou as mãos? Amém. Deus vai te dar vitória. Amém. Deus poderoso, Deus querido, Senhor, aonde estiver, meu Pai, onde estiver um resto de enfermidade, Pai, alguma dor,
O Senhor vem passando agora o teu sangue, o teu bálsamo sangue sobre a vida da tua filha. Ai, que ela não vai sair daqui sentindo nada, ela vai sair daqui curada pelo poder do teu sangue. Ai, que todo o resto de enfermidade que seja queimada em nome de Jesus, que seja destruída em nome de Jesus, que sai em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém, irmã? Glória a Deus. Aleluia. Eu quero que a irmã caça a dor no braço, onde que a irmã estava sentindo. Irmã, faz o que você não fazia. A irmã já é crente? A irmã é crente? Eu creio, irmã, eu também creio em Deus, todos creem em Deus, mas a irmã já aceitou Jesus, já falou: Senhor, eu te aceito como Salvador da minha alma. Mas vai ser especial, irmã. Eu vou falar com a irmã e a irmã vai repetir. Porque na palavra do Senhor diz assim: do santo da sua. Aquele que confessar diante dos homens, eu também confessarei a ele diante do meu Deus. Levanta a tua mão direita. A tua mão direita. Glória a Deus. Levanta a tua mão assim. Senhor, meu Deus. Mestre nosso, eu te peço, meu Deus, perdão-me, Senhor, pelos meus pecados, pelos meus erros, pelas minhas falhas. Senhor, que nesta noite eu quero te aceitar. Aleluia. Como Salvador, Salvador da minha alma. Vai me ajudar. Pai de Jesus, A vencer. eu Eu quero chegar diante diante do teu trono, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém? O Senhor escreve o nome da irmã no livro da vida nesta noite. O Senhor escreve. E nesse momento, lá no céu está tendo festa de Deus. Porque quando a alma levanta duas mãos, becando lá baixo, os anjos fazem festa. A irmã permaneça firme. Depois a irmã deixa o nome da irmã comigo, que a partir de segunda-feira eu vou fazer 30 dias de jejum e oração para a irmã. Amém? A irmã vai ser privilegiada. 30 dias de oração e jejum para Deus te abençoar. Amém? E quando eu voltar aqui de novo, eu quero profetizar na vida da irmã. Eu quero ver a irmã como obreira da casa de Deus. Amém? Fazendo a obra de Deus. Assim como esse valor está. Eu quero ver a irmã dessa maneira, em nome de Jesus. Amém? Recebe a sua vitória. Amém? Amém? A irmã agora, nesse momento, nosso Jesus, olá, meu Pai, a minha filha me aceitou. Amém? A partir de hoje, irmã, a irmã não está só mais. Porque onde quer que a irmã vai, o anjo do Senhor está do seu lado para te guardar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu orar para a irmã. A irmã já é irmã evangélica? Graças a Deus. A irmã chorou muito para Deus abençoar a sua família.